Os irmãos, sejam todos bem-vindos, irmãos encarnados, irmãos desencarnados, que foram trazidos aqui para ouvir o Evangelho à luz do nosso Mestre Maior Jesus. Que Deus esteja conosco e nos auxilie no aprendizado, mais uma vez, da noite de hoje. Então, para nosso começo dos trabalhos, para nossa harmonização, nós vamos ler a mensagem do livro de Lorival Lopes, Sabedoria Todo Dia, para o dia 11 de setembro. Nos diz assim: resolva os seus problemas, não incomode os outros. Eles têm os deles e quase sempre não suportam carga maior. Estão como canoas que, por estar suportando um peso máximo, correm perigo de afundar com um pouco mais de peso. Pedir socorro vira hábito, mas se você tem muita necessidade de ajuda, veja se a pessoa a quem recorre está preparado para socorrê-lo e conte-lhe o necessário. Analise-se bem, você pode resolver os problemas por conta própria. Você está preparado para ajudar no problema dos outros quando sente que os seus nada são. Aqui, na verdade, é o meio que acontece conosco, né? Começa dizendo: resolva os seus problemas e não incomode os outros. Na verdade, nos puxa para nós termos o discernimento, né? Como fala a mensagem, nós podemos resolver os nossos problemas. Com certeza vai ter alguns durante a nossa jornada que vão ser bem penosos, bem difíceis, né? Mas quando isso acontecer, como diz aqui, que nós possamos pedir ajuda para os irmãos que a gente vê que tem condições de nos ajudar, né? Muitas vezes a gente não sabe, e a maioria das vezes nós não soubemos dos problemas dos nossos irmãos, né? Por egoísmo, por falta de empatia, muitas vezes a gente só olha os nossos, né? Nós estamos passando pela maior dificuldade do mundo, não consigo vencer, o que eu vou fazer nesse momento? Por isso que vem para nós o Espiritismo, é uma dessas ferramentas para nos esclarecer, né, que o que está acontecendo conosco fui eu que coloquei ali. Não foi um irmão, não foi ninguém. Foi a minha própria ação que está acontecendo, aquela reação na minha caminhada. Então, primeiramente, eu tenho que me dar conta que eu preciso resolver. Eu não tenho o direito de largar no colo de ninguém, independente se é família, se é amigo, o que for, um problema para o outro resolver. O problema é meu. Então quem tem que resolver sou eu, né? Claro que em casos extremos, né, como a gente já falou, se você precisa realmente pedir um socorro, com certeza você vai achar uma mão amiga, né? Mas não largar o peso todo do teu problema em cima das costas do teu irmão. Como disse aqui, né, às vezes a canoa dele já está no limite do peso. Tu pode acabar afundando ele, né, que ele vai ter os problemas dele para resolver, mais o teu ainda, né, e ainda vai se achar incapaz de conseguir resolver todos. Pode cair, né? Pode vir a afundar, realmente, cair numa depressão grande, né? Então, que nós nos damos contas, né? Que nós somos responsáveis, nós somos os artistas da nossa novela. Os atores principais somos nós. Então, nós temos que resolver as nossas causas, né? Que nós causamos. Então, que essa orientação nos auxilie e nos ajude, né, a tentar não prejudicar o irmão que já está sofrendo e ainda aumentar a carga de sofrimento dele com a minha. Então, convido agora os irmãos para nos ligarmos a nosso amado Pai, nosso Deus, em Jesus, nosso mestre e amigo, agradecendo pela oportunidade de novo de estarmos aqui, reunidos na nossa amada Casa Espírita, mais uma vez tentando nos esclarecer, nos melhorar com o aprendizado que chegará até nós, através do Evangelho luminoso do nosso Mestre Maior Jesus. Que nós possamos ter sempre como referência essa luz que é nosso Mestre Jesus, pelos seus ensinamentos, pelos seus esclarecimentos e pela obra de amor que Ele deixou aqui na Terra. Que nós possamos a cada dia, ao abrirmos os olhos no corpo físico, agradecer pela oportunidade da vida, por mais um dia que Deus nos deu na carne, que é tão valioso e tão precioso para nós,
valorizarmos a cada dia essa oportunidade grande que o nosso Pai, pelo seu perdão divino, proporcionou de nós estarmos aqui. Estamos no mês que nós lembramos, o Setembro Amarelo, dos irmãos que tiraram a sua própria vida aqui no nosso plano, que nós todos, com o pensamento de amor, de auxílio, de ajuda, possamos mentalizar esses nossos irmãos queridos que passaram por dificuldades, sem julgamento. Só Deus sabe as suas necessidades e o que eles estavam passando naquele momento. Que a nossa Mãe Maior, nossa Maria de Nazaré, auxilie esses nossos irmãos no socorro que eles tanto necessitam, com seu amor e com o seu auxílio de luz, e que nós possamos entender e não julgar nossos irmãos independente das suas atitudes. Que o Espiritismo continue entrando em nossas mentes, entrando em nossos corações, nos ajudando a ter maior discernimento e principalmente aprender a amar mais os nossos irmãos. Que assim seja. Então a nossa irmã Mara vai fazer o Evangelho para nós hoje. Uma boa noite a todos os nossos irmãos aqui presentes. E hoje a gente vai continuar na nossa tarefa de trazer o Evangelho de Jesus através dos ensinamentos de Kardec. Hoje, então, a gente segue no capítulo 12, que é a respeito de amar os vossos inimigos, por mais difícil que seja. Não é simplesmente perdoar o inimigo da boca para fora, é amar o inimigo. Então, hoje, na Instrução dos Espíritos, no item 11, a gente vai falar um pouquinho do duelo. Todo mundo já conhece a história antiga do duelo. Acho que dá para baixar mais um pouquinho o som. Todo mundo já conhece as antigas histórias de duelo, que hoje, graças a Deus, a lei proíbe, né? Mas que antigamente se lavava a honra com sangue, né? Então, a gente vai estudar hoje um pouquinho sobre o duelo, tentar entender o que é hoje o duelo na nossa vida moderna, porque o duelo pode ter acabado da forma como acabou, né? Das armas e da espada, da forma como era, mas existe hoje o duelo do cotidiano, da nossa vida atual. Então, o bispo de Alger, Adolphe, em Marmande, em 1861, ele nos traz a seguinte mensagem, que é no item 11 do Evangelho, capítulo 12, que diz assim: só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem, um pouquinho mais baixo, como uma viagem, é que eu falo muito alto, então eu tenho que baixar um pouco o microfone. Então, se é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante da rota certa. O que quer dizer isso? Que se a gente tem a confiança, a sabedoria de que a nossa vida não termina no túmulo, aqui é um grande aprendizado. E como é um grande aprendizado e a gente está vivendo esse momento aqui, nós não podemos nos desviar da rota certa, que é a vida espiritual, que é a nossa evolução. Então, de olhos fixos no seu objetivo, que é alcançar a perfeição, que é para isso que Deus nos criou, né? Pouco se importa de que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes, os espinhos, apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Então é uma questão da gente estar consciente de que a gente não pode se deixar abater por coisas que venham para nos chamar
ao duelo. Tá? Então, para que, se a gente tem essa consciência que a gente tem que evoluir, então para que arriscar os dias para vingar uma ofensa? Então, isso é recuar diante das provas da vida, como nos diz o Evangelho. É sempre um crime, olha só, é sempre um crime aos olhos de Deus. E se não estivesseis tão enleados como estáis nos vossos preconceitos, aquilo que vem pré-concebido para a gente, que chega até nós de uma forma, poxa, alguém vai me dizer alguma palavra rude e eu não vou reagir, então eu sou um covarde? É um preconceito, é um conceito pré-concebido, né? Então, veja, se nós não estivéssemos tão enleados como nós estamos nos nossos preconceitos, seria também uma ridícula e suprema loucura até aos olhos dos homens. Imagina os olhos de Deus, né? Porque Deus nos trouxe o ensinamento. E a doutrina espírita reforça esse ensinamento, nos explicando, né? Nos dando a receita de como devemos viver. Então, continua aqui o Adolfo, bispo de Argel, que nos diz assim: é criminoso o homicídio por duelo, como antigamente, né, existia e hoje também, o que a vossa própria legislação reconhece. Então, hoje a legislação reconhece que é crime, porque ninguém tem o direito, em caso algum, de atentar contra a vida do seu semelhante. Isso é um crime aos olhos de Deus, que vos determinou a linha de conduta. Como devemos agir? Nisto, mais do que em qualquer outra coisa, sois juízes em causa própria. Lembrai-vos de que vos será perdoado, como nós dissemos no Pai Nosso, né? Vos será perdoado segundo tiverdes perdoado. Pelo perdão vos aproximais da divindade, porque a clemência, o perdão, é irmã do poder. Aí vai da nossa vontade. O querer é poder, né? Enquanto uma gota de sangue correr na terra pelas mãos dos homens, o verdadeiro reino de Deus ainda não terá chegado. Esse reino de pacificação e de amor, que deve banir para sempre do vosso globo a animosidade, a discórdia e a guerra. Então, a palavra duelo não mais existirá, que assim seja, né, na vossa língua, senão como uma longínqua e vaga recordação do passado. Os homens não admitirão entre eles outro antagonismo, senão a nobre rivalidade do bem. Quer dizer, quanto mais formos bons, maior vai ser a nossa rivalidade do bem. Mas não vai ser uma rivalidade de guerra, de luta, de briga, não. Vai ser uma animosidade, porque enquanto o outro for bom, eu também vou querer ser bom. Eu também vou querer fazer o bem. E quanto mais pessoas de bem estiver, a terra toda vai estar cheia de energias positivas, cheia do bem, né? Por isso que é importante que a gente analise sempre de uma forma que tudo que você pensa, você emana para o universo. Você pode até direcionar para alguém, mas aquilo vai chegar a outras pessoas também, porque ele vai ser canalizado para o universo. E aonde houver guerra, que é principalmente aonde deve chegar esse amor que a gente pode emanar e a gente tem dentro da gente, porque Deus, quando nos criou, Ele nos colocou uma centelha de amor em cada um de nós. Até o bandido, ele tem uma centelha de amor dentro dele, foi criado assim. Ele pode não amar a humanidade, mas vai ter alguma coisa, alguém ou até um objeto que ele vai amar. E é assim. Até o momento que ele vai chegar a compreender e amar todos, assim como nós.
Porque nós ainda estamos caminhando para chegar nesse ponto. Nós ainda estamos infantis nesse mundo que a gente está vivendo, nessa existência que nós estamos, no planeta que ainda está chegando, né? Ainda estamos em mundo de provas e expiações para poder chegar na regeneração, que a gente nem sabe se a gente vai ter a capacidade, né? Se a gente vai ter aquilo que a gente gostaria. A gente quer, todos aqui queremos estar no mundo de regeneração um dia, né? Mas será que nós estamos aptos para isso? Nós temos que ser bons e vamos começar agora, né? Então, agora a gente vai explicar um pouquinho sobre o duelo. Segundo o dicionário de Roais, o duelo é traduzido como combate ou luta previamente ajustada entre duas pessoas em campo aberto, na presença de testemunhas com armas iguais, escolhidas pelo ofendido e objetivando o desagravo da honra de um dos combatentes. Então, um vai se sentir ofendido, né? E é esse, então, que vai escolher as armas iguais e tal. Bom, isso acontecia muito, a gente vê naqueles filmes de Bang Bang antigo, né? Acontece bastante isso. Então, na idade, olha só, na idade média, o combate era aceito como prova jurídica. O cara que derrotasse o outro era o vencedor da batalha, era o vencedor do duelo. Então, por extensão, o duelo significava juridicamente, olha só, juridicamente, qualquer enfrentamento, troca de golpes entre dois grupos ou duas pessoas. Então, era ampla a coisa, né? E acontecia muito frequente, porque todo mundo... Não, portanto, é o meu orgulho que está ferido, a minha honra, eu vou lavar a minha honra com sangue. Tá? Então, graças a Deus hoje, então, a legislação brasileira não cogita do duelo, mas pune os duelistas implicitamente e conforme suas consequências. Então, hoje a gente tem as leis contra homicídio, tentativa de homicídio ou lesão corporal. Felizmente, hoje ficou pelo menos legalizado isso, né? O duelo com regras legalizado por lei desapareceu, como era antigamente, que a gente comentou aqui. Mas o duelo como luta para resolver pendências entre ofendido e ofensor continua existindo até nas sociedades tidas como as mais instruídas ou mais civilizadas. A gente vê isso diariamente. É só você colocar na Record, lá na Band, de tardinha, lá sempre tem esses programas de feminicídio, assassinato, homicídio, isso e aquilo. É direto, é todo dia. É morte todos os dias, assassinato, roubo, sequestro, estupro, tudo que for, né? Então, até nas sociedades tidas como mais instruídas ou mais civilizadas, ainda está assim. As mensagens sobre o duelo inseridas por Kardec nesse capítulo continuam atuais e necessárias para auxiliar o homem a desenvolver o amor, eliminando o mal que ele criou. Inclusive o duelo, eles são vários, são 3, se não me engano, nesse evangelho, que é esse que nós estamos vendo hoje, mais 2, né? Que vai falar também sobre o duelo nas próximas semanas. Semana que vem é o Glênio que vai falar, né? E depois na outra semana, bom, enfim, vai ser 3 capítulos, 3 itens ainda sobre o duelo. O duelo contraria a lei do perdão ao ofensor. Olha, o duelo contraria a lei do perdão ao ofensor. Então, o cara me chama para o combate, né? Para o duelo. Então, o duelo vai estar contrariando a lei do perdão àquele que ofendeu. Aí eu não vou perdoar o que ofendeu, eu vou para a luta, eu vou querer lavar minha honra com sangue, né? Então, impede a clemência necessária à reabilitação do criminoso. Ou seja, no momento que eu aceito brigar, que eu não vou perdoar, não, eu fui o ofendido, para aí, eu não levo desaforo para casa, né? Eu vou
a desforra. O que é isso? Eu não estou dando a chance de me retirar e deixar com que aquela pessoa possa repensar na sua reabilitação. Parece covarde dizer uma coisa assim, vou sair dessa situação, não vou dar crédito, o cara vai falar, deixa ele falando sozinho, eu não vou responder, eu vou ficar na minha. Né? Então, no momento que eu faço isso, eu vou estar, se eu me retirar, né? Porque às vezes uma retirada é uma ação ganha, como a minha mãe sempre diz, né? Uma retirada é uma ação ganha. Depois a gente vai ver mais exemplos sobre isso, porque é muito interessante a gente pensar nisso. Então, a reabilitação do criminoso, tornando o ofendido um criminoso pior. Veja, se eu reagir, a coisa pode evoluir a tal ponto de se chegar às vias de fato e, quem sabe, até um crime. Então, eu posso me tornar, conforme a minha reação, eu posso me tornar um criminoso pior do que aquele que me ofendeu. Por quê? No momento que eu acho assim, eu estou agindo com mais violência, retirando, quem sabe, a vida que se tem, que se ganha como presente de Deus. Então, quem sou eu, né, para tirar uma vida, a vida que alguém teve como presente de Deus, o que eu tenho, porque eu vou estar arriscando a minha também, né? Então, esse lance do duelo é uma coisa muito interessante. Se a gente for pensar a fundo, esse lance, a violência gera violência. E se gerar violência, evolui. Chega num ponto que pode ser fatal. Então, os conceitos, olha só, aí vem o lance dos preconceitos que a gente aprende, que a gente vai, né? Os conceitos aprendidos no passado, antigos padrões comportamentais, que não se leva desaforo para casa, hoje, com o nosso amadurecimento do senso moral, porque nós temos a doutrina espírita. A gente não é espírita só da porta para dentro, só porque eu vou nos evangelhos espíritas, participo de grupo de estudo. Não. Ser espírita é assumir dentro de mim o ensinamento que Jesus deixou para nós e que Kardec codificou para nós entender, para nós poder aplicar. Não adianta eu ser espírita só para entrar dentro de uma casa espírita e tomar passe. Tá? Então, hoje, com o nosso amadurecimento do senso moral, na ótica da doutrina espírita, passam então aqueles conceitos por substituições. Nós vamos substituir antigos conceitos que nós tínhamos, do orgulho, do duelo, né? Nós substituímos antigos conceitos por novas ideias, novos projetos, novos objetivos de vida, porque é essa a razão pela qual a gente reencarna. Ou seja, mudar e mudar para melhor. Então, veja bem, nós não vamos para o inferno. Graças a Deus, a doutrina espírita nos explica isso, a gente sabe que não existe inferno. Nós não vamos ficar queimando eternamente lá porque nós cometemos erros aqui. Deus é tão bom, tão justo, que Ele nos dá uma oportunidade de resgatar aquilo que a gente fez de errado. Olha só, que maravilha. Tem gente que aproveita, tem gente que se instrui, tem gente que procura melhorar e tem gente que não faz isso. Bom, cada um. O Evangelho está aí, o ensinamento de Jesus está aí. Se você não é espírita, você pode ser católico, pode ser evangélico. Não é só ir na igreja, só ir na missa, só ir no culto. É colocar a ideia que Jesus colocou para nós. Jesus veio, se prontificou a vir aqui, morreu na cruz, pedindo ainda que a gente perdoasse. Imaginem, nós nem nos comparamos com Jesus, né? Jesus estava todo detonado lá, pedindo para Deus, morrendo ali, pedindo para Deus que perdoasse aqueles que estavam torturando ele. Então,
E no Livro dos Espíritos tem uma questão, agora não lembro o número, que eu não guardo muito isso, que nos diz assim, qual o modelo que nós devemos seguir, que já pisou na Terra, que nós devemos seguir. Quem é o modelo? Jesus. Então, aqui, com essa oportunidade que nós temos de reencarnar, e olha que esse lance da reencarnação é uma coisa assim, a gente luta muito para reencarnar, não é fácil, não é pegar, tem que entrar numa fila e esperar, quando chegar o teu momento para reencarnar. Então nós tivemos a oportunidade de vir. Quantos ficaram lá querendo vir e não puderam vir ainda? Nós viemos. Então que a gente saiba aproveitar isso, que é a oportunidade que a gente teve. E quando é que a gente vai ter uma outra oportunidade? Sem contar que a gente mora numa cidadezinha tranquila, né? É pequena e tal, tem que ir para fora às vezes para conseguir uma consulta médica, para isso, para aquilo, mas a gente tá bem aqui, né? A gente tá de boa aqui. Então, e se a gente tivesse num outro lugar, que tivesse guerra, que tivesse briga, que tivesse assassinato todo dia, roubo, nossa, ia ser complicado, né? Então nós temos que aproveitar essa encarnação. Olha, nós somos privilegiados, hein? E às vezes a gente não sabe aproveitar, reclama, acha ruim, né? Então, estamos num processo de caminhada de muitas existências na vida material. Isso a gente sabe, né? Se no padrão de lá de trás, quando tinha o duelo, o verbo era revidar, quer dizer, o cara me ofendia, eu revidava. Hoje nós temos que usar o verbo tolerar ou relevar. E assim trocamos da força bruta, da coragem do duelo, pelo padrão cristão, que é o da tolerância, da mansuetude, da pacificação. E é nesse caminho que o espírito passa da treva para a luz. Veja como a gente tem o ensinamento, a gente tem que só saber usar, não é fácil, mas a gente tem como, se a gente quiser. Então, o homem atual, ele traz em si ideias pré-concebidas, que são os preconceitos, né? Que as mantém sem análise racional. São muitos os preconceitos presentes em cada um de nós, somando-se a outros que aceitamos por ouvir dizer, sem refletir os seus significados. Então, a ideia de matar para vingar uma ofensa, por pior que ela seja, é um dos preconceitos que ainda vigem no coração de muitos homens, como frutos do orgulho, do egoísmo. Um crime aos olhos da legislação brasileira e principalmente aos olhos de Deus. Não foi isso que Deus nos mandou, né? Não foi por isso que Deus nos deu essa oportunidade maravilhosa que é da gente reencarnar e tentar melhorar. E aí muitos não estão aproveitando, né? Então, no item 14, eu estou me adiantando um pouquinho, não sei quem é que vai fazer o item 14 sobre o duelo, mas eu achei interessante isso aqui e eu tive que colocar aqui, tá? Me perdoe quem vai. Mas assim, ó, no item 14 desse capítulo, em Bordeaux, 1861, Francisco Xavier traz uma mensagem na forma de questionamento. E eu me baseei muito nisso também. O questionamento assim, ó. O que irão pensar de mim se eu me recusar a reparar o que me é cobrado? Ou se não exigir reparação de quem me ofendeu? Tá. O que as pessoas vão pensar de mim se alguém me ofender e eu sair e não falar nada? Tá? Essa é a questão que o Francisco Xavier... Não é o Chico Xavier, tá? Que é... em Bordeaux, 1861, é um espírito que tinha o nome de Francisco Xavier. Então, o que queriam pensar de mim, né, se eu me recusar a reparar o que me é cobrado? Por exemplo, alguém me ofende, me diz um palavrão, me chama disso, daquilo, e eu pego e saio e não dou bola. Quer dizer, aquilo vai só, né? Tchau. Não sou psiquiatra, né? Enfim. Será que eu fui mesmo ofendido? Ou me senti assim? Tá? É mais uma coisa que a gente tem que pensar. Veja bem, às vezes alguém ofende a gente sem querer, sem se dar conta.
ou a gente se sente ofendido e a pessoa nem estava ofendendo. Vai dizer que isso nunca aconteceu com ninguém aqui? Já aconteceu, né? Eu acho que sim. Da gente se sentir ofendido, achando que o cara está ofendendo a gente, não está. Às vezes a pessoa fala meio com pressa, meio, né? E pá, o chapéu, ó, cai direitinho. Né? Então, isso tudo é o questionamento que o Francisco Xavier faz. Então, ele diz assim, o que eu devo fazer? Eu me calo, que seria a reflexão da não violência dentro de mim, ou eu revido, que é o que os outros vão pensar de mim se eu não reagir. Tá? Então, outra questão. O que nós damos então mais valor numa situação assim é o que o outro pensa ao meu respeito ou o que a minha consciência já diz, o que eu tenho que fazer consoante as leis de Deus. Quer dizer, eu tenho que pensar no que o outro vai pensar de mim ou eu tenho que pensar naquilo que Deus espera que eu faça, né? O que mais importa nisso é o conceito dos outros ou o conceito que eu mesma tenho a meu respeito. Como Jesus reagiria se estivesse no meu lugar? Olha só. Como Jesus reagiria se estivesse no meu lugar? Ele ia botar a boca na pessoa? Então é isso que a gente tem que pensar, né? É o exemplo que a gente tem que seguir. E aí, como eu falei no início, sobre o duelo que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia, a gente não vai, cada um com uma arma, conta quantos passos, tá, e vira, ou tem alguém que vai dar um tiro para cima lá para avisar que é a hora de dar o tiro, ou digo agora, né? Conta lá tantos, e pum, um mata o outro, ou... E até tem uma coisa do duelo também, que eu já pensei sobre isso também. Quem vai para um duelo, ele vai para matar ou para morrer. Se ele vai para matar, ele sabe que ele pode morrer ou ele pode matar. Então ele está sendo um assassino ou suicida. Porque se tu vai para uma briga pensando que tu pode morrer, tu é suicida. E se tu vai pensando, não, eu vou matar, não, tu é um assassino. Então aqui, nos duelos de hoje, duelo verbal. Isso acontece pra caramba, gente. Duelo verbal. As línguas parecem duas espadas. Uma ferindo mais que a outra. Um maroteando mais que o outro, não quer ganhar a briga do outro. Né? E a língua certa a espada. Aí o cara, vai ver se eu levo desaforo para casa. Né? Então, às vezes, olha só, às vezes a pessoa não leva desaforo para casa, mas leva para o túmulo. Já pensaram nisso? Num bate-boca, muitas vezes acontece em morte, leva a uma coisa fatal. Então, é melhor levar para casa o desaforo do que levar para o túmulo. Pelo menos eu levaria para casa. Aí tem também o duelo de olhares. São exemplos que eu estou dando, tem muito mais. Tá? Duelos de olhares. Olhar com raiva, rancor, desagravo, deboche. Quem nunca foi olhado assim? Aí o cara te olha de um jeito e diz, por que tu tá me olhando desse jeito? Aí começa, né? Aí vem das línguas ali, né? Das línguas com espada. Ou pior, com as vias de fato ainda, né? Então, parar e pensar, né? E esse que é muito comum, que é o duelos no trânsito. Quem dirige aqui, e às vezes não tem muita paciência, eu tenho procurado me cuidar muito, porque às vezes o cara vem, te corta a frente, vai, não te dá sinal e tu, né? Nossa, é complicado. E olha que isso é muito comum. Isso acontece muito. Todo mundo já viu briga de trânsito. Já se chama briga de trânsito, porque a gente está falando em duelos no trânsito. Veja bem,
Nós não temos mais a capa e a espada, né? Mas temos os carros se fazendo de espada. É mesmo, olha, vou parar para pensar, se é coragem mesmo você colocar a tua vida e a vida de outras pessoas em risco, é coragem isso? Você colocar a tua vida, colocar a vida do outro em risco porque tu foi ultrapassado e o cara debochou, né? Então usar o seu carro para fazer uma ultrapassagem perigosa para se vingar do outro que ultrapassou e te provocou? É coragem de expor da sua vida? Eu não posso. Deus não me deu essa possibilidade. Eu não posso tirar a minha vida. Eu não posso tirar a vida do outro, porque é presente de Deus. Então, o melhor é eu não começar uma briga. Então, isso é coragem ou seria um ato de rebeldia? Quando acontece esse tipo de situação. Aí o cara sai maroteando, né, com gestos, né, que eu não vou fazer aqui, mas enfim, coisas que acontecem muito no trânsito. Tá? E a gente não é perfeito, de vez em quando até a gente faz alguma coisa errada. Então, isso não é coragem, isso é um ato de rebeldia. E olha só o que leva um ato de rebeldia, olha bem. Às vezes a gente até esquece que um processo de rebeldia pode iniciar um processo de loucura. Então, segundo explica André Luiz nos diz que a loucura, ela não aparece na nossa casa mental de uma hora para outra. Ela começa a se instalar pela rebeldia. E a pessoa começa a ficar com raiva de tudo, a achar que tudo está ruim, a ficar com raiva de alguém, aquela raiva vai crescendo, e aí as influências dos irmãozinhos que estão vibrando no mesmo padrão chegam até o cara. E aí embola o meio de campo, gente. A pessoa chega a enlouquecer pela rebeldia. Isso não sou eu que estou falando, tá? É André Luiz. Então, eu me pergunto, quem é aquele outro lá que me chamou para o duelo? Aquele que me provocou para o duelo? Quem é ele? Que nos chama às vezes para o duelo dos dias de hoje. Então, quem é essa criatura que me ofende? O outro, né? Que me chamou para o duelo dos tempos modernos. Às vezes esse outro, olha só, como a gente tem que parar muitas vezes para pensar. Às vezes esse outro é alguém que vai ter as dificuldades dela, que está cheio de problema. As pessoas difíceis, elas não aceitam trabalhar na nossa linha de raciocínio. Então não adianta eu querer provar para o outro que eu tenho razão. O cara me chama para briga, eu vou lá e começo a discutir com ele, tentar impor o meu ponto de vista para ele. Não vai adiantar, ele vai querer impor o dele para mim. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conquistar ele. Não vou dizer que vou sair no recreio de mãozinha dada com ele, brincando. Não. A coisa é um pouco mais além, porque a gente é adulto. É eu tentar entender o cara. É eu não criar atrito ou não deixar que aquele atrito se torne maior. Aí eu faço o quê? Eu me retiro. Uma retirada é uma ação ganha. E para ele trabalhar na minha linha de raciocínio, não é naquele momento que tá dando que o barco está pegando fogo, que o barquinho está pegando fogo. Não é aquele o momento certo. É eu esperar. Aí, quando chegar o momento certo, eu tenho uma conversa com a pessoa vai vir me pedir desculpa se ela percebe, porque ela vai ver que eu saí, que eu não quero briga. Ela vai, se ela for um pouco humilde, não que eu vou esperar que ela vai fazer isso, né? Mas eu não vou tornar aquela situação pior do que ela já está.
né? Então, para que ela venha na minha linha de raciocínio, eu tenho que dar um tempo. Às vezes, essa pessoa, ela é doente, é ignorante, não tem um processo educacional bom, ou pode ser a maneira de ser dessa pessoa, como foi a sua educação familiar. Uma criatura difícil, tão complicada talvez, como eu mesmo. Já pararam para pensar nisso? Que às vezes o errado somos nós? Porque assim, ó, de repente, eu não sei o que eu fiz na encarnação anterior. Eu posso ter criado uma situação com aquela pessoa que desarmonizou e que hoje a gente veio para um reajuste, para uma reconciliação, e eu não estou dando chance. Né? Eu quero lavar minha ouro. Né? De repente sou eu errado, de outra vida, de outra encarnação. Vida a gente tem só uma, né? Mas eu digo assim, existência, de outra existência. Tá? Então, precisamos tentar entender essa pessoa, né? E lembrar da frase. Olha que frase, gente. Pena que vocês não estão com um caderninho para anotar, porque essa frase aí eu tirei da internet e achei fantástica. O ignorante agride, o sábio agrada. O que a gente prefere ser entre os dois? O agressor ou aquele que agrada? O ignorante ou o sábio? Bem, o bispo de Argel, Adolfo, dizia assim, isso aqui eu só vou contextualizar porque é do início do Evangelho, né, porque já está terminando o tempo aqui. Então ele nos diz assim, que só é verdadeiramente grande aquele que, considerando a vida como uma viagem que tem um destino certo, não se incomoda com as asperezas do caminho, não se deixa desviar nem por um instante a rota certa. Pouco se importa que os obstáculos e os espinhos da senda o ameacem. Estes apenas o roçam sem o ferirem e não o impedem de avançar. Então, quando a gente tem a consciência de que a nossa vida não termina aqui, a gente tem que repensar nas nossas ações com relação quando a gente é agredido de alguma forma. Então, essa atitude diante da vida, enquanto espírito em evolução, deve ser meditada, analisada todos os dias. Por isso que é importante a gente vir na casa espírita, a gente não se afastar, a gente procurar assistir palestras, coisas positivas que elevem o nosso padrão vibratório, para que a gente não esqueça dessas coisas. Porque a gente chega em casa e daí esquece tudo no outro dia, quando vê tu está discutindo com alguém, não se lembra da palestra de hoje, né? Então, todos despertos para a realidade do espírito imortal, porque nós somos imortais, na busca de pautar o viver com essa ideia, direcionando a inteligência e o coração. O espiritismo a torna bem clara nos seus princípios básicos. Pela própria imperfeição humana, não se pode vivenciá-la sempre, esquecendo-a muitas vezes, que é o que nos acontece, lembrando a outras, tentando às vezes repeli-la, aliás. Não importando quantas vezes isso acontecer, deve-se perseverar nesse esforço para fazer a caminhada evolutiva. Nós devemos perseverar para que a gente faça aquilo que Deus espera de nós. Com mais facilidade, quanto mais a gente treinar o bom senso, a moral, mais fácil vai ficando a caminhada. Então, com mais facilidade, com menos sofrimentos e em menos tempo, que é o que a gente quer. Nós queremos ir para o mundo de regeneração que já está chegando. Então, vai depender de nós. E o bispo de Argel ainda nos diz assim, ó, arriscar os dias para vingar uma ofensa é recuar diante das provas da vida. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que é um ato de rebeldia ao determinismo divino de aperfeiçoamento contínuo, que é o que nós temos que ter, aperfeiçoamento contínuo, sempre, todo dia. Então, é um crime aos olhos de Deus, e se não estivesseis tão elevados como estáis, nos vossos preconceitos seria também uma ridícula e suprema loucura aos olhos dos homens que estão mais evoluídos do que nós. Quando a gente faz uma briga, todo mundo vai ver o que está acontecendo. Meu Deus, eu não esperava que fulano fosse assim. Não é? Então,
às vezes decepciona até os próprios homens, né? Até as próprias pessoas. E aí, para encerrar, a Joana de Ângeles nos dá um conselho assim sobre o perdão, que nos diz assim: o perdão real é sempre acompanhado pelo esquecimento do mal recebido. O esquecimento do mal recebido. Tá? E a mensagem que Paulo nos deixa, que eu acho profundamente maravilhosa, é o seguinte: está em Leão 1861 que ele deixou essa mensagem, um dos evangelhos, só que eu não botei aqui, eu não lembro agora qual é. É sobre o perdão. Então, perdoar os inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar os inimigos é pedir perdão para a gente mesmo. Perdoar os amigos é dar-lhes prova de amizade. E perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que a gente já foi. Então, com essa mensagem, que a gente possa refletir, né, sobre o que Deus e Jesus esperam de nós. Que assim seja. Valeu. Agradecemos a nossa irmã Mara pela explanação desse tema importante, né? E que, como a irmã trouxe, se começa no Evangelho a falar dos duelos que aconteciam antigamente, realmente da intolerância, né? E do orgulho, que o problema maior é o orgulho, né? Trazido para os dias de hoje. Então, sempre, o nosso irmão Divaldo dizia muito isso, né? O problema não é o mal que nos faz, é o que eu faço com o mal que me fez. Então, o revide, devolver na mesma moeda o pior, né? É o duelo do nosso dia a dia, seja numa má palavra, numa ação, né? Então, realmente que nos acorde para isso, que nós devemos seguir o nosso caminho, os nossos valores e não se influenciar por ofensas, por más ações que tenham conosco, né? Que nós temos os nossos valores, que nós sejamos cada vez melhor dentro desses nossos valores, né? Então, essa explanação que a Mara nos trouxe para nós muito bem, né? Que nos ajude a ir acordando pelo esclarecimento cada vez mais na nossa jornada. Cada dia, né? Como diz isso aí. Cada dia, dia de cada tem que vez. buscar Isso aí. essa melhora, né? Realmente. Então, muito obrigado mais uma vez, a nossa irmã. Então, agora convido os irmãos novamente para, após ter ouvido o nosso Evangelho luminoso, que nos orienta tanto, nos auxilia tanto, agradecer novamente ao nosso Pai, ao nosso Deus, por tudo que Ele permite que nós sejamos, que nós tenhamos aqui, nesse nosso planetinha, que cada vez mais nós possamos aproveitar as oportunidades, as provas que vêm até nós, que muitas vezes nós mesmos escolhemos, para tentar, através delas, crescer como espíritos imortais, entender e moralmente tentar sairmos aqui desse plano bem melhor do que aqui nós chegamos. Agradecemos a Jesus pela proteção, pelo amor, pelas suas falanges dos espíritos de luz que nos amam tanto, nos auxiliam tanto no nosso dia a dia, através dos nossos guias, através dos espíritos bondosos que estão sempre conosco. Que possamos, através do amor, do bem ao próximo, nos melhorarmos, crescermos, vibrarmos numa faixa melhor para conseguirmos passar por todos os desafios que nós temos no nosso dia a dia com força e com coragem e com Jesus sempre dentro de nós. Pedimos pela paz no mundo, que o nosso planetinha possa aos poucos ir se equilibrando energeticamente, que os comandantes das nações que têm essa responsabilidade de auxiliar os seus irmãos possam entender e possam aos poucos amar cada vez mais os seus semelhantes. Também agradecemos pela nossa casa abençoada, pelos espíritos bondosos que estão aqui conosco nesse momento, que nos ajudaram a entender mais uma vez a explanação do Evangelho e que sigam, não desistam de nós, sigam sempre conosco, nos auxiliando nos bons pensamentos e principalmente
nas boas ações que nós devemos fazer no nosso dia a dia. Que os Espíritos também que estão aqui fluidifiquem a água que nós vamos beber ao sair daqui, e também as mensagens de pedidos de amor, de carinho por entes queridos que estão na caixinha, possam ser atendidos dentro do nosso merecimento e dos nossos irmãos que também saíram aqui dentro dos merecimentos deles. Que Jesus e Deus continuem conosco, nos protegendo e nos amando hoje e sempre, que assim seja. Então vamos aguardar.